Tá ótimo. Até que horas? Às 18h20, tá? Boa noite a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta casa. Novamente é a segunda vez que eu venho aqui trazer as lições maravilhosas do Mestre Jesus, porque o Evangelho de Jesus é luz na nossa vida. É o Evangelho de Jesus que norteia o nosso caminho aqui na Terra. O nosso... Só um minutinho. Tem um Ecosport com a luz acesa de fora. Está alguém aqui? Não tem problema não. O nosso irmão, ele disse da dificuldade que as famílias passam, né? Então a gente vê que com Jesus no nosso coração, as coisas ficam mais fáceis, né? A gente enfrenta as dificuldades, enfrenta as lutas, enfrenta as tribulações, mas quando a gente coloca Jesus na nossa vida, no nosso caminho, no nosso coração, fica mais fácil. É claro que com Jesus não vai resolver, os nossos problemas não serão tirados, porque eles fazem parte da lei de causa e efeito. Os nossos problemas é a questão da lei de causa e efeito, ação e reação. Mas com Jesus na nossa vida fica mais fácil. Nós iremos encarar de uma maneira diferente, né? Assim como o nosso fardo, ele passa a ser mais leve quando nós adotamos esse roteiro seguro que Jesus nos deixou aqui pra gente. Então, nós vamos falar do Evangelho, é o nosso assunto da noite, é um assunto assim bastante delicado. Nós vamos falar de escândalo, está no capítulo 8º, o título do capítulo é Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, só pelo título já dá para a gente ver o que é o escândalo, a necessidade que nós temos de diminuir, quiçá até banir da nossa sociedade essa questão do escândalo. Porque a gente vê que o escândalo não é uma coisa nova na nossa sociedade, não é nenhuma novidade, né? Sucedem-se escândalos após escândalos. Então é o nosso assunto da noite. Nós vamos ver o que é escândalo, tá? O dicionário, ele vem falar pra gente o que é escândalo. Lá no dicionário, escândalo é ato ou acontecimento que ofende as convenções morais, sociais e religiosas. Então, o dicionário fala um acontecimento que ofende as convenções, que realmente afeta a nossa moral, né? Todo acontecimento que afeta a nossa moral, que choca, né? Que nos choca, é um escândalo. Porque nós, meus irmãos, aqui na nossa sociedade, para a gente viver aqui em sociedade, foi necessário criar leis. Nós vivemos sob o regime das leis civis. Por exemplo, a lei do trânsito, existe a lei do trânsito, e a lei do trânsito, nós não cumprimos ela. Por exemplo, se a gente passar o sinal vermelho, vem a multa para a gente pagar. Se nós desrespeitarmos a natureza, né? Se a gente, hoje está tão assim rigorosa essa lei que os animais, eles têm toda a proteção. Se nós não tratarmos o animal, a pessoa vai presa e ela fica até 3 anos lá na cadeia. Então, são leis que nós precisamos obedecer. Tem também o estatuto da criança, do adolescente, do idoso. E olha que necessitem do estatuto, né? Não precisaria mais de ter um estatuto para a gente conduzir as crianças no caminho do bem, para a gente respeitar os nossos pais, respeitar as pessoas idosas. Não necessaria do estatuto, mas existe esse estatuto e a gente tem que cumprir. Existe também o nosso Código Civil, é o Código Civil que trata da nossa sociedade, da educação da nossa sociedade. Tem também a nossa, o Senado, o que é mesmo? Constituição, tem a Constituição, então tem um conjunto de regras para que nós possamos seguir, para estabelecer, para regulamentar a nossa vida aqui em sociedade.
Então, existem as leis civis e nós devemos cumprir, porque quando a gente não cumpre, é prejuízo no nosso bolso. E as leis morais? Existem também as leis morais. As leis morais para que nós possamos respeitar o nosso irmão, né? E Jesus já nos ensinou essa lei moral: não façais ao outro aquilo que eu não quero que faça para mim mesmo. E essa lei geralmente nós não respeitamos, porque essa lei ela não vai mexer no nosso bolso, não vai acarretar nenhum prejuízo material para nós. Nós não vamos perder dinheiro quando nós não cumprimos essa lei moral, mas só que o prejuízo que ela acarreta na nossa vida é muito maior do que se fosse um prejuízo material. Trata-se da nossa evolução. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, como consta lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, onde o Allan Kardec perguntou assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Será que Deus, ele já criou o espírito puro, como Jesus nós conhecemos, já criou os espíritos superiores, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e criou os maus, os voltados ao mal, que nunca vai melhorar? Será que houve esse privilégio nas leis de Deus, criando uns bons, perfeitos e outros maus? A resposta é que Deus criou todos iguais, todos simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber. E deu a cada um de nós a oportunidade de adquirir a nossa evolução, a nossa perfeição. Todos nós estamos fadados a essa perfeição. Não a perfeição absoluta, mas sim a perfeição relativa. A perfeição relativa todos nós vamos alcançar através das reencarnações. Então, esse prejuízo moral que acarreta na nossa vida retarda o nosso progresso, porque toda vez que nós cometemos um escândalo, como fala aqui no conceito de escândalo, é um prejuízo moral para a nossa vida. A nossa humanidade poderia estar em uma condição melhor a nível evolutivo, só não está devido a esses escândalos, devido a essas atitudes no mal. Então, aqui no dicionário, quando fala que o escândalo é todo ato ou acontecimento que ofende as convenções morais, sociais e religiosas, nós vamos entender que tudo aquilo que a gente maltrata o nosso irmão ou nos maltrata também, há o seu correspondente. Nenhum de nós que assim que faz o mal fica ali sem sofrer as consequências. Ou seja, todo o mal que nós praticamos, nós iremos sofrer as consequências. Pode ser nessa atual existência ou pode ser nas existências futuras. Porque quando nós contraímos uma dívida, nem sempre ela vem na mesma reencarnação para ressarcir essa falta. Pode ser que lá mais na frente. Hoje, muitos de nós estamos aqui resgatando faltas das reencarnações anteriores, porque ela só vem quando a gente tem condição de ressarcir, quando nós temos já a condição moral para ressarcir essas faltas. Então, dentro ainda do conceito de escândalo dicionário, ela fala que é um comportamento que é objeto de censura, de reprovação, por ser contrário à moral e aos bons costumes. Então, todo ato que é contrário aos bons costumes, todo ato que é contrário à lei de Deus, porque a lei de Deus, ela está na nossa consciência. O Allan Kardec, na questão 621, ele perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todo ato contrário à lei de Deus e que afeta a nossa consciência é um escândalo. O Allan Kardec, no Evangelho, no capítulo 8, porque o nosso assunto é escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Forte essa colocação, né? Cortar na nossa mão, não está na nossa mão. O problema não é o nosso corpo, o problema é o espírito. A vontade, a força, a cólera, a serenidade não é do corpo e sim do espírito. Então não é cortando a mão física, não. Quando Jesus fez essa colocação, nós vamos entender no sentido figurado.
Porque muitas parábolas que Jesus deixou, né, ele deixou seus ensinamentos mais por parábolas. Porque a humanidade da época não tinha um entendimento, não tinha maturidade moral suficiente para entender com clareza os ensinamentos do Mestre Jesus, porque estavam muito além do nosso entendimento. Gente, Jesus, quando Allan Kardec ele coloca lá no Livro dos Espíritos, lá na escala espírita, onde ele coloca as 3 ordens de espírito, lá está na 3ª ordem, os espíritos imperfeitos, onde tem 10 classes dos espíritos imperfeitos. Na 2ª ordem está os espíritos superiores, onde tem 5 classes dos espíritos superiores. Na 1ª ordem dos espíritos puros, só existe uma ordem, ou uma classe, os espíritos puros, que não tem mais nada de matéria, que não tem mais nada, é somente espírito. Então Jesus é um espírito puro. Então Jesus, ele veio aqui, ele encarnou aqui na terra, esse espírito puro, para trazer para nós essas lições que nos liberta da nossa ignorância. Divaldo Pereira Franco, ele fala que Jesus poderia ter enviado os seus mensageiros, os seus missionários, como ele enviou antes. Moisés é um missionário de Jesus, mas quando ele viu que a humanidade já tinha atingido um certo grau de maturidade, ele mesmo veio aqui na terra. Ele disse assim: eu vou lá ajudar aquele povo ainda muito atrasado, muito rebelde. E Jesus veio. Mas só o que nós fizemos com o Mestre Jesus? Nós condenamos ele à morte. Nós crucificamos a Jesus. E olha que a crucificação pregada na cruz era um método extremamente cruel. A pena de morte pela crucificação era um método cruel demais da conta. E nós levamos Jesus na cruz. E ele deixou os seus ensinamentos, muitos deles foram parábolas. Porque as parábolas são lições que, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo um entendimento maior do que está velado, é como se fosse uma caixinha. E a gente tira daquela caixinha ali os ensinamentos. Assim são as parábolas. Essa lição: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Se o vosso pé é motivo de escândalo, arrancai. Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai o olho. Será que Jesus quer que a gente fique manco, fica cego, fica paralítico aqui? Nada disso. Ele falou no sentido figurado, que a gente tira do nosso coração todo e qualquer tipo de maldade. Por isso que o capítulo é: bem-aventurados puros de coração, pureza de coração. Meus irmãos, essa existência nossa aqui, ela é justamente, nós possamos melhorar o nosso coração, melhorar o nosso sentimento. A Joana de Ângeles, ela diz que quando foi elaborado o nosso corpo físico, quis Deus que o nosso lado esquerdo do cérebro, ele fosse o responsável pela inteligência, pela parte intelectual, pelas exatas, o nosso lado esquerdo, e o nosso lado direito fosse responsável pelo amor, pelo sentimento, pela beleza. E se a gente observar, o nosso lado esquerdo, que é a parte do conhecimento, do intelecto, ele está cheio, ele está abarrotado. Quase não tem mais espaço para tanto conhecimento que nós temos hoje. Por que ele não vem à tona? Por que tem pessoas que a gente taxa elas como pessoa ignorante? Não existe nenhuma pessoa ignorante, não. Ela simplesmente não manifesta o seu conhecimento nessa atual existência, porque não tem necessidade. Ela está para desenvolver o sentimento. Assim nós estamos aqui na Terra também. É para amolecer esse nosso coração. É para tornar essa terra mais úmida, essa terra mais fértil, para que ela possa produzir aquelas sementes lá da parábola do semeador. Então não é cortar a mão, não é arrancar o olho, não é cortar o pé, não. É limpar do nosso coração todo tipo de maldade. Até agora, nós estamos a permeio, com todos esses escândalos, com todas essas atitudes negativas, com esses hábitos perniciosos do julgamento, da maledicência,
do revide, da mágoa, da vingança. Então, para que esse escândalo possa ser eliminado da nossa sociedade, é necessária essa mudança de hábitos. Os hábitos negativos nós já conhecemos demais, não é nenhuma novidade para nós. Mas agora, adotar na nossa vida os hábitos saudáveis, da oração, do perdão, da reconciliação, gente, isso é muito importante. É o que está faltando para a nossa humanidade, é isso, é essa liga. Então, como é que nós vamos conseguir desenvolver? É o nosso lado direito do cérebro, do amor, do sentimento, não só mais do conhecimento, e sim do sentimento. Conta que certa feita levou uma criança até o Chico Xavier. Essa criança tinha mais ou menos 8 anos de idade, o avô que levou ela. E esse avô chegou até o Chico e disse assim: Chico, essa criança não aprende nada, ela não sabe escrever nem o seu nome, já paguei professores, ela tem professor particular, mas nada entra na sua cabeça. O que é que o senhor tem a nos dizer? E aí então vem Emmanuel imediatamente, fala através do Chico, fala assim: Chico, fala para esse avô que essa criança, nessa atual encarnação, está para melhorar o sentimento, não é o conhecimento não. Então, olha, por isso não tinha necessidade ela aprender, era o sentimento. Então, assim também está acontecendo com cada um de nós, é ser mais amigo, é ser mais fraterno, é ser mais solidário, né? Então, para que nós possamos, não é cortar a mão, e sim melhorar o nosso coração, é necessária essa mudança de atitude. Para hoje? Não, era para ser para ontem, devido à necessidade urgente que nós temos de melhorar, tá? A gente tem assim uma facilidade em observar os escândalos que as pessoas cometem, mas Jesus, ele foi muito severo, né? Na questão do julgamento. Não nos compete julgar de forma nenhuma, não nos compete. Então vamos lá dar sequência. Eu não vou ler aqui, gente, a passagem bíblica não. Fica de dever para casa. Depois em casa, vocês pegam lá o Evangelho, vai lá no capítulo 8º e do item 11 ao item 17, vocês lê lá a passagem bíblica, tá? Ela está em Mateus, no capítulo 5, versículo 29 e 30. E no capítulo 18, versículos 6 a 11. Então, 2 anotações de Mateus que está nesses capítulos. Depois, em casa, vocês leem. Eu vou ler aqui o que o Allan Kardec explica sobre o escândalo. Com licença, só um minutinho. Essas leis morais, deixa eu falar, leis de falta de apoio semelhante aos filhos, né? Pai que engravida apoio, né? Você chega cansado do serviço, menino vai ou pai, feito não sei o que, não, estou cansado do seu peitão, você já vai querer agredir o filho, está cansado, é isso, é aquilo. Então, você tem que ter um horário para você poder estar ali com o seu filho, tem que ser meia hora, poder ficar, vai indo, o menino fica agressivo, tem que saber como fazer para poder o filho. Isso mesmo, faz parte do nosso comportamento dentro da lei moral, o respeito, porque a criança que chega até nós, ela é um ser muito delicado, é um ser muito sensível, e compete aos pais dar todo o tratamento, dar toda a orientação, ficar junto ali com essa criança, acompanhando o seu desenvolvimento. Lei moral, ela trata de todo esse comportamento nosso, perante nós próprios, perante a nossa família, perante a nossa sociedade, perante a comunidade inteira, né? Isso faz parte. Então, Allan Kardec, ele fala que no escândalo, no sentido vulgar, no sentido popular, no sentido comum, se diz de toda a ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo, ele não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho e lhes acarretaria perda de consideração por parte dos homens.
Então, o escândalo, no nosso sentido comum, aqui no nosso sentido vulgar, é tudo aquilo que provoca um certo ruído, né? E ele não está na ação em cima, na repercussão. Por exemplo, no caso da traição, né? Nos relacionamentos extraconjugal. Então, tá lá, né, aquela traição toda, anos e anos, às vezes, assim, tem filhos, né, forma outra família, enquanto a sociedade não descobre, tá tudo certinho, tá tudo ali abafado. Mas depois que vem a saber, depois que vem à tona, é a repercussão. Então, o sentido vulgar, o escândalo é muito mais na repercussão do fato do que no fato em si. Muitas pessoas ficam, né, fazendo as coisas erradas, caladinho, abafadinho ali. Mas quando vem à tona é que passa a ser um escândalo, né? Porque quando vem à tona, que passa a ser um escândalo, o orgulho da pessoa, ela sente o seu orgulho ferido. Então, o escândalo no sentido vulgar é isso, né? É a repercussão do fato e não o ato em si. Nós vemos aqui na nossa sociedade esse escândalo no sentido vulgar, né? A nossa política, infelizmente, né? Que assim, ela provoca assim, uma indignação da nossa parte com a nossa política, enquanto está tudo tranquilinho, enquanto o dinheiro está sendo levado daqui para a Suíça, para outros bancos, está tudo normal. Mas quando descobre que a Polícia Federal vai lá, descobre e passa a ser um escândalo. Nossa, mas aquele deputado, aquele senador, aquele prefeito, né? Então, enquanto eles estavam fazendo na surdina, tudo normal, tudo certinho, não era escândalo. Mas quando a sociedade descobre e que passa ali a resolver aquela questão, é que é um escândalo. Então, o sentido comum é esse. Mas não é desse escândalo que Jesus veio tratar. Jesus, ele não veio falar ao homem físico, ao homem material, ao homem efêmero. Não. Todos os ensinamentos de Jesus diz ao espírito. Porque a nossa vida física aqui, ela teve o seu começo e tem o seu fim. Todos nós que estamos aqui na Terra, nós temos nosso prazo de validade, tá? O mundo físico também, ele tem o seu prazo de validade. O nosso planeta Terra, ele foi construído por Jesus, mas ele também vai ter um fim. E nós que estamos aqui no corpo físico, nós também nascemos e vamos morrer. Vamos retornar para a pátria espiritual. Então, não é desse escândalo que Jesus vem falar, não. Jesus vem falar do escândalo no sentido evangélico, no sentido doutrinário ou religioso, tá? Então, vamos ver o que é o escândalo no sentido evangélico, que o Allan Kardec tratou muito bem. Não é nada disso que nós estamos vendo aqui, não, porque esse escândalo que a gente vê aqui é uma opção da pessoa, ou também é o reflexo do seu grau de evolução ainda muito deficitário, né? Não é desse que Jesus vem falar, não. O escândalo, na acepção da palavra, no sentido evangélico, que é tão a miúde empregado, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhes apreende o sentido. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. É toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, a gente está vendo aqui nessa passagem que o escândalo, no sentido evangélico, é tudo que resulta das nossas imperfeições, é tudo que resulta do nosso mau proceder, quando nós, inadvertidamente, não acatamos a nossa consciência, que é a lei de Deus. Então, todo ato que é contrário à lei de Deus, que a lei de Deus é a lei de amor. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 631, o Allan Kardec perguntou qual é a definição do bem e do mal. E eles responderam que o bem é tudo aquilo que está de conformidade com a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Então, quando nós praticamos algum ato contrário à lei de Deus, é um escândalo. É o resultado da nossa imperfeição moral. É o resultado de todos os vícios, que é o escândalo.
Então não é isso que nós estamos vendo na nossa sociedade, é o que está dentro de nós. Por isso que ele está inserido no capítulo bem-aventurados puros de coração. É o nosso grau evolutivo ainda bastante assim precário, né? Então, para que nós possamos desvencilhar ou eliminar esse trabalho, esse esforço contínuo de cada um de nós para vencer essa situação negativa. O Allan Kardec fala que resulta dos vícios das imperfeições humanas. E nós vamos ver, meus irmãos, que no Evangelho, no capítulo 11, a lição do egoísmo, lá nessa lição, o Emmanuel vem nos dizer a lição do próprio Emmanuel, o egoísmo, o item 11. Lá ele vem nos dizer que o egoísmo, ele é um vício dos mais perniciosos que nós alimentamos ainda. Às vezes as pessoas têm aí os seus vícios físicos, que é a bebida, o cigarro e até mesmo a droga. E ela luta, ela esforça para vencer esse vício que tanto traz prejuízo para ela. Mas existe um vício mais pernicioso, que é o vício do egoísmo. E é esse que nós devemos combater, porque do egoísmo deriva todos os outros vícios. Na questão 789, Allan Kardec perguntou qual o maior obstáculo ao progresso, né? Qual o maior obstáculo ao progresso? E eles responderam que é o orgulho e o egoísmo. Então, nós estamos aqui nessa atual encarnação para vencer esse vício, essa imperfeição moral, que é o egoísmo. Se nós conseguirmos vencer esse egoísmo, tudo está mais fácil daqui para frente, quando a gente vencer essa questão desse egoísmo. Dele decorrem todos os outros, porque o egoísmo é essa indiferença ao sofrimento alheio. Nosso irmão aqui relatou a situação dessa família, né, da penúria, na miséria mesmo. Será que as pessoas não têm condição de ajudar uma família, né? Se a gente abrir o armário da nossa casa, nós vamos ver que tem muitas coisas lá que às vezes está até vencendo, está até com prazo de validade vencida e a gente fica ali guardando para nós. Se a gente abrir o nosso guarda-roupa, tem peças lá que a gente não vai usar mais, porque às vezes engordou, né? E aquela roupa não vai servir e está lá guardada. Enquanto que tem muitas pessoas que necessitam dessa roupa nossa que está lá guardada. Um calçado que a gente não usa mais, que o nosso pé às vezes incha, né? E a gente não usa mais e está lá guardado. Então, para que, ao invés de a gente ficar guardando isso, a gente não levar para as pessoas? Geralmente, o nosso excesso, o que nós temos em excesso no nosso lar, é a escassez no lar alheio. Então, o egoísmo, é só a gente querer atender as nossas necessidades, e isso é o egoísmo. Mas a doutrina espírita ela nos ensina que nós devemos desenvolver o altruísmo, porque o altruísmo é o contrário do egoísmo. Então, quando a gente procura atender a necessidade do outro, nós já estamos diminuindo esse egoísmo, tá? Então, se o escândalo é o resultado da imperfeição moral, nós estamos aqui justamente para vencer essa imperfeição moral. Como fala lá no Livro dos Espíritos, aquela questão que acho que todo mundo conhece, a questão 919. A questão 919, Allan Kardec perguntou assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Essa pergunta ela é muito pertinente, porque às vezes a transpiração continua com a gente. Deixa eu passar um lenço aqui para melhorar. O Allan Kardec, nessa questão 919, ele perguntou assim: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida? Olha, às vezes a gente lê essa pergunta e não presta atenção nessa frase, nessa vida, e resistir à atração dos maus pendores. Então, quando a gente vê essa pergunta, a gravidade dessa pergunta, a gente melhora nessa vida, não é em outras, não, é nessa atual existência. Porque, como eu disse, nessa foram postadas todas as fichas em nosso benefício. Os benfeitores espirituais, o nosso anjo da guarda,
os nossos entes queridos intercederam em nosso favor para que hoje nós pudéssemos estar aqui reencarnados. Lá no plano espiritual, quando nós vamos fazer a nossa programação reencarnatória, que a gente senta lá com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor, com aqueles que vai interceder em nosso favor, está lá no nosso compromisso vencer esses vícios morais. Gente, devido à lei de causa e efeito, devido às reencarnações milenares que nós já tivemos, e utilizando sempre o nosso livre-arbítrio para complicar a nossa vida ainda mais, a nossa programação reencarnatória é de trabalho, é de luta, é de sacrifício, de caridade, é de tribulação. Então, nenhum de nós reencarnamos, eu quero aquela vida boa, aquela vida sossegada, mar, sombra e água fresca. E isso não faz parte da nossa programação reencarnatória, não. É de reajustamento. Nós estamos aqui para fazer o reajustamento de conduta. É trabalho, é labor, é esforço mesmo. Então, o nosso anjo da guarda, junto conosco, ele vai sugerir para nós, né, qual é a situação melhor para a gente reencarnar aqui, para ressarcir essas faltas. Porque todas as faltas que nós cometemos estão na nossa consciência. O Allan Kardec, ele fala muito bem no capítulo 5, das causas atuais, anteriores das aflições. Nesse capítulo ele fala que a nossa lei humana, a nossa lei civil, ela alcança o infrator que comete falta, que traz prejuízo para a sociedade. A nossa justiça, a nossa lei humana, ela alcança. A pessoa tirar a vida do outro, ela vai preso. Ela comete um assalto, ela vai preso, né? Então, crime que traz prejuízo à sociedade, a nossa lei humana, ela alcança o infrator. Mas ela não alcança e nem pode alcançar todas as faltas que nós cometemos diariamente. Não alcança. Por exemplo, quando nós somos indiferentes ao sofrimento do nosso irmão, ninguém vai preso por isso. Quando nós maltratamos uma pessoa, tratamos com falta de educação uma pessoa, ninguém vai preso. Quando a gente termina um relacionamento, ninguém vai preso. Quando a gente ilude o outro e não cumpre, ninguém vai preso por isso. Então, essas faltas que cometemos diariamente e que a nossa sociedade não atinge, nenhuma delas passa despercebida aos olhos de Deus. Nenhuma delas, por mais leve que seja. Às vezes a pessoa comete uma faltazinha, não, isso aí é de leve, isso aí não tem nenhum problema não. Para Deus tem, porque Ele quer o nosso melhoramento, Ele quer o nosso crescimento. Então hoje nós estamos aqui para ressarcir essas faltas. Então na nossa programação reencarnatória, com essa dificuldade, porque nós sentimos essa necessidade de reajustamento. Por isso que estamos aqui, nessa atual existência, no corpo material, para melhorar, para retornar para a pátria espiritual numa condição melhor, porque nós podemos melhorar lá. Vocês acham que nós podemos melhorar no plano espiritual? O que vocês acham? Será que podemos progredir no plano espiritual? Não. Sim. Você acha que não? Desde agora, é isso mesmo. Eu acho que não, porque senão a gente não tinha que vir aqui e ficar falando. Agora é a falta que a gente vai recuperar, tá? A gente evolui também. Só que vem pra cá pra causa e efeito, resgatar alguma coisa que a gente fez no passado. Isso mesmo. Para aprender. Isso mesmo. Lá no livro da Espírita, na questão 230, o Allan Kardec perguntou assim: o espírito ele pode melhorar no plano espiritual? Essa é a pergunta. Pode melhorar no plano espiritual? E a resposta é que sim, pode e muito, de conforme com a sua vontade. De acordo com a vontade que ele imprimir, ele pode melhorar muito. E nós temos o exemplo do André Luiz. Gente, o André Luiz, que ditou as 16 obras que nós conhecemos, o André Luiz não tinha nenhum conhecimento da vida espiritual. Ele era católico por tradição, ele mesmo conta lá no livro Nosso Lar. Ele ficou 8 anos no umbral. Mas quando ele é resgatado pelo Clarencio e que ele vai para a colônia Nosso Lar, que ele recebe o tratamento, recebe orientação,
desabrochou nele uma vontade tão grande de colher os informes lá da colônia Nosso Lar para trazer para nós ainda aqui na terra. Ele melhorou demais o André Luiz. Tanto é que quando ele vem no seu lar, no último capítulo, que ele vem no seu lar, que ele encontra sua esposa casada de novo, e ela tinha proibido os seus filhos de tocar no nome do André Luiz, porque o segundo esposo dela não gostava que os filhos falassem no pai. Quando ele chegou e encontrou a sua querida Zélia casada, ele fala que o primeiro ímpeto dele foi de revoltar, né? As fotos, tinha tudo sido tirado da parede, os móveis não estavam mais organizados como ele gostava. Ele era muito meticuloso, viu? Ele gostava de tudo certinho, estava tudo mudado. O primeiro sentimento dele foi de revolta, mas imediatamente ele lembrou do que ele recebeu lá no plano espiritual, das informações, dos estudos que ele fez, do trabalho que ele estava realizando, né? Então, o que ele fez? Ele chamou a Narcisa, o esposo da Zélia estava doente, acamado. Imediatamente ele chamou a Narcisa veio junto, eles foram lá na natureza, manipulou o remédio para tratar ali o seu concorrente. Ele fez isso, e quando ele retorna ao Nosso Lar, ele recebe o diploma de cidadão Nosso Lar. Então, André Luiz é um exemplo que pode melhorar sim, e muito, de acordo com a sua vontade. Mas a resposta continua. Porém, quando nós encontramos numa frase, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a primeira frase ela diminui a sua importância e passa a ter mais importância a segunda. É o que a nossa irmã falou. É na vida material que coloca em prática aquilo que aprendeu no plano espiritual. Então, nós estamos aqui justamente para colocar em prática aquilo que nós estudamos nas universidades, lá no plano espiritual. Nenhum de nós aqui viemos leigos, não, sem informação, sem instrução, sem orientação. Estudamos lá, preparamos as mães principalmente, como consta lá no livro Nosso Lar também. As mães, quando vão reencarnar, elas passam por um período longo de estágio. Minhas irmãs, para ser mãe não é tão fácil não, eu vou dar a luz e pronto, não, há um trabalho muito meticuloso para a gente ser mãe. Então a gente prepara lá no plano espiritual, estuda, lá é a teoria, lá é o conhecimento e aqui é a prática. Aqui a gente vem para fazer a prova. O aluno na escola, ele estuda o ano todo na escola e depois ele vai fazer a prova num dia para ver se vai sair aprovado ou reprovado, né? Ele espera sair aprovado. Assim também está acontecendo conosco aqui. Tudo aquilo que nós estudamos longos e longos anos lá no plano espiritual, estamos aqui nessa vida de relação para colocar em prática, para perdoar, para aproximar mais daquela pessoa que a gente não gosta, para melhorar o nosso coração, para tudo isso. É aqui, nessa vida aqui. Como é que eu vou ser boazinha se aqui, lá no plano espiritual ninguém vai tirar a minha paciência? Lá é muito fácil ser bom, ser cordial, ser amigo. É aqui, porque aqui nós encontramos pessoas de toda a natureza. A todo momento nós somos desafiados, a todo momento, gente. Se a gente for contar quantas vezes por dia nós somos desafiados a calar mais, né? A ficar mais calado, e falar menos e ouvir mais. A todo momento nós somos desafiados a ajudar o nosso irmão, a trabalhar o nosso sentimento. É aqui. É onde nós vamos ver se nós vamos sair aprovado, porque reprovado, nós já fomos demais da conta. Nós já estamos cansados de sentar nos bancos duros dessa escola abençoada chamada Terra. Agora esse convite de Jesus, que a gente possa diminuir esses escândalos, vencer essas más inclinações, vencer essas mazelas que ainda carregamos. Isso, o Evangelho, ele nos convida para recalcular a rota. Agora nós estamos
recalcular a nossa rota com Jesus, para a gente acertar mais. E olha, meus irmãos, que a terra ela está nesse processo de mudança, já está nessa transformação. Então o convite de Jesus é que a gente possa vencer essas mazelas, vencer as más inclinações, não julgar, porque quando a pessoa comete um escândalo e a gente julga, nós estamos também cometendo um escândalo do julgamento. Quando levou aquela mulher pecadora até Jesus, os fariseus, era coberta ali de erro, que eles levou aquela mulher pecadora até Jesus, para Jesus condenar ela ao apedrejamento. O que Jesus fez? Ele viu no coração de cada um dos fariseus que estavam lá, querendo apedrejamento daquela mulher, era mais sujo que o outro. E Jesus imediatamente identificou aquela impureza ali dos fariseus. E o que ele disse? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra naquela mulher, porque todos que estavam ali eram muito mais pecador do que aquela mulher adúltera. Então, quando a gente atira pedra no outro julgando, nós também estamos cometendo um escândalo. Então, essa lição do Evangelho nos leva a refletir que nós devemos ser rigorosos conosco, mas vigiar, policiar, fiscalizar a cada momento o nosso comportamento e ser indulgente com o nosso irmão. Porque nós não devemos esquecer que hoje as pessoas estão no erro, mas elas não irão permanecer eternamente no erro, porque a doutrina espírita fala da lei de evolução, da lei de progresso. Quem está cometendo os equívocos hoje, os escândalos, amanhã não irão mais, porque existe a lei de progresso. E essa lei de progresso, todos nós estamos inseridos nela, tá? Então é essa encarnação, não vamos desperdiçar mais uma oportunidade, né? Porque na nossa reencarnação, juízes, médicos, advogados, todos eles intercederam na nossa causa, para que nós estejamos aqui hoje. Então vamos dar alegria para o nosso anjo da guarda, aquele que avalizou. Eles foram o nosso anjo da guarda, os nossos entes queridos, os espíritos mais superiores foram os nossos avalistas. Eles nos avalizaram. Então é necessário a gente inteirar dessa necessidade urgente dessa mudança que compete a cada um de nós. Não é ficar observando o outro, é observar a nós mesmos, né? Aí sim, aí dessa forma, essa reencarnação nossa será uma reencarnação mais proveitosa e não assim, tão sem importância como foram as outras. Porque tem muitas pessoas até hoje que reencarnam, desencarnam do mesmo jeitinho, sem saber desse processo. Que nós não sejamos assim, que a gente realmente venha fazer as coisas sérias a partir de agora, para que nós vamos dar um passinho mais longo na nossa evolução. Então é isso, tá? Eu só tenho mesmo que agradecer pela oportunidade que a casa me oferece, agradecer a presença de cada um de vocês, muito obrigada, e que nós possamos continuar sempre firmes, determinados em melhorar cada dia mais, em umedecer essa terra do nosso coração, ser mais amigo, mais fraterno, mais companheiro e mais solidário. É isso que o nosso mundo está precisando, tá? Então, boa noite a todos e muito obrigada. Zé Prece. Então, nesse momento, eu convido a cada um de vocês para que nós juntos possamos unir os nossos pensamentos e sentimentos e juntos elevarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre e amigo, aos benfeitores espirituais responsáveis pelo estudo que desta casa tão grandiosa, tão iluminada, esse pronto socorro espiritual, onde os benfeitores amigos, eles aguardam esse momento aqui para retirar de cada um de nós que temos o nosso fluido animalizado, para manipular e servir de medicamento, de tratamento para os nossos irmãos que aqui são internados, que vêm em busca de socorro espiritual.
que cada um de nós aqui nesse momento possamos nos colocar à inteira disposição dessa equipe grandiosa que está aqui presente, que eles estão nos olhando, estão nos observando e estão também aproveitando aqui as nossas emanações, o nosso pensamento positivo, as nossas vibrações mais sublimadas, para poder colaborar com os benfeitores da espiritualidade. Então, a todos eles, o nosso agradecimento por estarmos aqui e rogamos ao Mestre Jesus que abençoe a cada um de nós aqui, que abençoe os nossos lares aqui representados, os nossos entes queridos, nossos familiares, que abençoe também as pessoas que vivem nas ruas, os catadores de lixo, os catadores de papel, os nossos irmãos que realmente não têm um lar, não têm um pão, não têm um alimento, não têm um agasalho. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa cobrir com seu manto sagrado de luz, de paz e de amor a todos esses nossos irmãos, para que não haja mais diferença aqui no nosso planeta, Senhor Jesus. Que nós possamos abraçar o nosso irmão sem nenhum preconceito, sem nenhuma intolerância, sabendo que aquela pessoa que está do outro lado do mundo é nosso irmão, é nossa irmã, é filha de mesmo Pai. Que possamos, Senhor Jesus, fazer a semelhança do Mahatma Gandhi, quando perguntou para ele se ele era muçulmano, se ele é indiano ou paquistanês, ele disse que ele era indiano, muçulmano e paquistanês, que ele é um cidadão do mundo, que nós também possamos ver todas as pessoas como todos nós irmãos, Senhor Jesus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós e que nós aqui presentes possamos corresponder a essa vontade do Senhor, que isso irá colaborar no nosso processo de redenção, que nós possamos perdoar mais, amar mais, tolerar mais, exercitar mais a paciência, respeitar mais as pessoas. É isso que o nosso mundo necessita e para isso nós contamos com o apoio, com a força e com as bênçãos do Senhor, Mestre Jesus. Pedimos também que os médicos aqui presentes possam fluidificar as águas que os nossos irmãos trouxeram, que cada um possa retornar para os seus lares melhor do que quando aqui chegou, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado aos benfeitores amigos e obrigado a essa benfeitora querida que é a Irmã Sheila, essa linda enfermeira do espaço com seus olhos azuis, irradiando paz, amor e bondade para cada um de nós. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.